Olá, estamos mais uma vez fazendo esse compartilhamento de informações, compartilhamento de experiências com amigos, colegas nos diversos hospitais aí de São Paulo e do mundo, justamente para trazer a experiência de ter vivido a pandemia, como é que foi o impacto na vida profissional, na vida pessoal, nos diversos departamentos. Acho que vocês já tiveram a chance de ver o depoimento de outros colegas em outras situações. E à medida que a pandemia vem crescendo, né, as experiências acabam se diversificando de maneiras diferentes, porque varia muito das condições de cada hospital, de cada cidade, de cada país, né? E hoje eu tenho o prazer de trazer um colega, o Dr. Linus Facina, pediatra, que atualmente é o gerente do Departamento Materno-Infantil do Hospital Israelita Albert Einstein, que vai trazer para nós essa experiência de como que o setor de pediatria do Albert Einstein conseguiu aí chegar até hoje, né, passando pela questão da pandemia. Seja muito bem-vindo, doutor Linus. Tudo bem? Obrigado, Eduardo, aí pelo convite e de estar participando aqui dessa jornada de vocês aí com essas entrevistas. É um prazer estar aqui podendo contribuir um pouco mais com histórias, né? Porque, na verdade, no final, a gente conta histórias e mais do que fatos relevantes, às vezes são as histórias que cruzam as nossas vidas aí. Nesses 1 ano e meio, quase 2 já de pandemia, a gente tem já bastante história para contar, né? Eu imagino. Mas, estatisticamente, a população infantil é aquela que, teoricamente, foi menos atingida aí pela pandemia. Parece que essa pandemia, de alguma maneira, alguém lá em cima pôs a mão e falou, não, deixa as crianças em paz, né? Então, parece que é só 0,06 da população infantil que acaba tendo grande problema aí junto à pandemia, mas o impacto no serviço de serviços pediátricos deve ter sido bastante importante. Como é que foi a sua vivência? Como é que foi a sua experiência aí? Eu posso contar, na verdade, 3 grandes vivências aí para vocês entenderem um pouco o contexto, né? Aqui no Einstein, a gente tem uma facilidade muito grande de a gente ter um network desenvolvido ao redor do mundo muito forte. Então, quando teve o primeiro caso diagnosticado no dia 31 de dezembro do novo coronavírus, né, que depois virou Covid-19, na prática, a gente já tinha essa informação nas primeiras semanas de janeiro, antecipando, inclusive, informações que o nosso governo ainda não tinha, e a gente começou a se preparar já com reuniões periódicas, a nossa diretoria já começou a trabalhar a possibilidade de um risco muito grande, porque já se enxergava ali um sitiamento da cidade de Wuhan. Nesse momento, a gente já passou a se reunir, se organizar, caso isso passasse para outros países, e na medida que a gente viu que as fronteiras foram rompidas, a gente então passou a se reunir mais intensamente, tá? Isso é uma curiosidade, porque é uma forma de antever muito antecipadamente, de fato, aquilo que poderia estar acontecendo, e nessa época a gente já previu que seria possivelmente um grande desastre. Obviamente começamos a criar inclusive modelos matemáticos para poder gerenciar possibilidades de rastreamento e de quanto da nossa população seria atingida, por onde seria provavelmente a nossa porta de entrada do vírus, e a gente acabou acertando, né? A gente sabia que teria que ser provavelmente por São Paulo, que seria um dos aeroportos mais frequentados por pessoas que frequentavam naquele período as zonas internacionais, né? E a gente estava se preparando, né? E ainda bem que a gente se preparou, porque dia 26 de fevereiro a gente acabou identificando o primeiro caso aqui no hospital, e para nós não foi nenhuma surpresa nessa identificação. E desde então, obviamente, a gente assistiu o que aconteceu no Brasil de algo incontrolável, né? Então, assim, esse é um dos primeiros fatos, né? Nesse primeiro momento, a gente se baseou muito no que tinha de publicações chinesas, né, principalmente, e algumas poucas italianas que saíram logo depois, porque foi a Itália o país mais afetado na sequência, né, em que realmente, de fato, nem a população de gestantes nesse período e nem tanto a população pediátrica também eram afetados, né, e a gente imaginava que iriam ser populações meio que protegidas naquele momento, né.
a gente não estava ainda entendendo essa dinâmica toda, e óbvio que depois de alguns meses a gente sabe que não foi bem assim, principalmente na população das gestantes. A gente tem a certeza que hoje no Brasil é uma população bem desprotegida, e a gente precisa ter alguns cuidados um pouco maiores, inclusive, por conta de algumas alterações durante a gestação, que a gente ainda não sabe quais é que levam, de fato, a uma certa suscetibilidade dessas gestantes. Existem ainda suposições e teorias, né? Mas, de fato, a população pediátrica ainda continua tendo uma baixa sensibilidade a esse vírus em termos de alguma gravidade, felizmente, né? E, então, diante desse cenário, foi interessante, assim, então a gente tinha basicamente 3 grandes populações para monitorar, né? 2 delas estavam na minha mão, que era a população de gestantes e a pediátrica, enquanto tinha um grupo cuidando dos adultos que estavam começando a crescer em termos de atendimento, e obviamente a previsão não era muito agradável, né? A gente tinha previsto o desastre como nos outros países foi previsto, provavelmente tendo que usar-se muitas tendas, que na primeira onda, inclusive, a gente teria essa necessidade forte. A gente, antevendo isso, partiu para alguns acordos para já também participarmos de atendimento ao serviço público, né, aqui dentro do Einstein. A gente teve a construção da nossa tenda no Pacaembu, principalmente, que ficou aberta até recentemente, no ano passado, num período de 4 meses, praticamente 5 meses, onde a gente conseguiu dar assistência para o nosso governo local, principalmente. Além disso, a gente colocou os nossos 2 hospitais públicos que fazem parte do nosso sistema, né, que é o MBOI e o Hospital Santa Catarina, à disposição também do governo para serem suporte e apoio para o atendimento COVID, e eles foram assim, principalmente o Hospital do MBOI, que foi um grande suporte, e houve toda uma mobilização, inclusive, da sociedade, de algumas empresas e indústrias que nos ajudaram, inclusive, a expandir no MBOI uma unidade de terapia intensiva para agregar mais leitos, né? De uma forma em geral, na primeira onda, a gente estava assim, prevendo um desastre que aconteceu no Brasil grande, e a gente estava prevendo também aqui dentro que isso fosse acontecer. Mas, diferentemente, a gente passou pelos primeiros 2 meses, principalmente por conta daquelas determinações de atos regulatórios da Agência Nacional de Saúde, proibindo e suspendendo as cirurgias eletivas, a só cuidar de Covid aqui dentro, né? Isso fez parte de um momento, né? Porque, obviamente, se entendeu que talvez os hospitais não tivessem condições gerenciais de cuidar, né, do Covid associado a outras doenças, mas a partir do mês de abril para maio, a gente começou a perceber uma certa pressão de que pessoas com outras doenças precisavam voltar a ser atendidas, e a gente foi liderando para que isso fosse liberado, e a gente liderou mesmo. A gente falou assim, não, gente, olha, tem alguns casos de câncer que não dá para ficar de fora, esses casos de infarto não dá para ficar de fora, esses casos de acidentes vasculares não dá para ficar de fora, e a gente precisou começar a pensar numa retomada com uma voz mais forte de condução de fluxos exclusivos, tá? Então, acho que essa palavra mágica que a gente conseguiu desenvolver aqui no Einstein é o nosso bordão até hoje. A gente conseguiu separar muito bem o que é o fluxo de Covid do que é o fluxo de pacientes não Covid, e a gente mantém isso muito adequadamente. E a nossa capacidade de reação foi tão forte que a gente, por exemplo, conseguiu modificar algo perto que a gente tinha em torno de 20 quartos com pressão negativa antes da pandemia, para algo perto em torno de 250 quartos com pressão negativa, tá? Isso porque a gente conseguiu desenvolver no nosso departamento de inovação tecnologia suficiente para fazer de forma rápida pressão negativa dentro dos quartos, tá? Falando assim, quando a gente descobre qual é a tecnologia, é simples, mas até então ninguém tinha feito, né? E aí depois começou a ser copiado, é tão simples que é feito mesmo, e o que foi bom, porque isso permitiu, inclusive, que em alguns serviços públicos pudessem começar a adquirir esse tipo de tecnologia, né? Na parte materno-infantil, o que acabou acontecendo? Aí tem 2 grandes cenários bastante interessantes. Eu vou começar pela parte da materno. A parte da materno, a gente percebeu que uma das poucas maternidades que, de fato, tentou inovar em termos de tecnologia com quartos com pressão negativa foi a nossa, tá? Isso a gente entende, porque, obviamente, essa capacidade reativa de maternidade, às vezes, é menor ainda do que um hospital geral, né?
E a gente entende que provavelmente, quer a maternidade estivesse num hospital geral ou ela estivesse solitariamente cuidando só de suas gestantes, elas acabaram utilizando para cuidar do Covid, externamente aqui em outras maternidades, a medida de cohorts, que é o isolamento de áreas específicas para você manter os Covids. A gente conseguiu ir além disso, a gente conseguia manter esses quartos com pressão negativa, o que minimizava, então, as condições para contaminação sequer dos nossos funcionários, quanto mais ainda, obviamente, dos pacientes. E isso começou a gerar uma expectativa muito forte junto aos obstetras e às famílias, que começaram a perceber esse movimento de segurança aqui dentro, e ao contrário de outras maternidades, durante a pandemia, a gente teve incremento do movimento obstétrico. Então, a gente teve um influxo de pacientes por conta dessas seguranças. Primeiro, porque, assim, no período que os obstetras fecharam seus consultórios, porque também teve isso, né, os médicos autônomos fecharam seus consultórios, a gente entendeu que tinha que garantir o atendimento pré-natal dessas pacientes para os nossos médicos e para outros médicos que estivessem precisando. Então, a gente construiu, além da telemedicina, que foi um marco muito forte, que já vinha sendo construído no Einstein já há alguns anos, a gente acabou construindo também essa plataforma para esses atendimentos mais rápidos por via de telemedicina, agora mais específicos para gestantes, para crianças e, obviamente, para os adultos com outras doenças e doenças respiratórias. E, além disso, a gente trouxe também, no quadro de gestantes, a garantia de que elas poderiam vir fazer aqui e continuar as suas ultrassonografias para acompanhamento do seu pré-natal. E colocamos a nossa equipe à disposição desses médicos que não estavam podendo sair, porque alguns já eram acima de 65 anos de idade. Naquela fase inicial da primeira onda da pandemia, não se conhecia qual era o risco, não tinha vacina. Então, a gente meio que ficou na linha de frente de todo mundo, segurando toda essa população, né? E a população grávida, de uma forma em geral, ela é assim, ela se comporta com um grau de contaminação parecido com a população geral, do ponto de vista de contaminação por Covid, mas ele é menor. Quando você espera uma contaminação na população geral em torno de, que já estava girando em torno de 16% a 18% das pessoas que ainda estavam circulando, se contaminando, a gestante estava vindo contaminada com algo perto de 12% a 14% de contaminação em qualquer fase gestacional. E, de fato, aquelas que chegavam para ter o filho ainda na vigência de um Covid positivo eram apenas 2,5%, tá? E a gente não teve, nesses 2 anos, nenhum caso de Covid complicado em gestação. Não tivemos. Ao contrário do que as maternidades brasileiras vinham relatando. As maternidades brasileiras vinham relatando, de fato, algumas complicações, apresentando algumas mortalidades, com mortalidade perinatal e principalmente da mãe. Se resolvia muitas vezes a questão através das cesáreas, a retirada do bebê, muitas vezes prematuro, com alguns riscos, mas ainda com uma menor perda, até que as mães não sobreviviam porque ainda estavam naquela fase de aprendizado, como é que também se ventilava, deixava de se ventilar, que obviamente a gente também teve essa curva de aprendizado inicial. Aqui a nossa curva de aprendizado foi muito rápida, a gente, inclusive para os adultos, a gente tem uma das melhores taxas de sobrevivência, né? E a gente também tem tecnologia que poderia já estar utilizando desde aquele período, que principalmente colocação de pacientes precocemente em circulação extracorpórea, o que infelizmente não é uma regra para todos os nossos hospitais, né? De qualquer maneira, o que a gente aprendeu ali é que as gestantes provavelmente, isso é uma inflexão, na verdade é uma reflexão de um ponto de inflexão que provavelmente estaria acontecendo lá fora. É possível que as gestantes lá estivessem chegando tardiamente buscando assistência com Covid e estivesse agravando de fato, por medo, que é o que gerou a primeira onda da pandemia, né? Ou talvez, além disso, existia uma dúvida se o processo de procedimento de cesáreas não estivesse agravando esse quadro, né? Hoje já tem já um ou outro trabalho dizendo que os países que optaram ou que têm melhores taxas de parto via vaginal, de fato, pelo Covid, quando a mãe está contaminada, o índice de complicação, quando está com atividade de Covid na hora do parto, é muito menor no parto vaginal do que pelo parto cesáreo. Por quê? Porque se sabe hoje que todo processo cirúrgico, ele agrava o quadro de Covid, tá? Esse é o grande achado que já se
tinha, inclusive, na primeira onda, né? Mas essa é a curiosidade da maternidade, a gente cresceu durante esse período. E nesse crescimento, a gente atribui principalmente essa questão da segurança. Já na pediatria, a gente tem dois fatos interessantes aí, que são curiosos e que não é por acaso, a gente estava procurando. Assim, aqui dentro a gente, obviamente, além de ser assistencial, a gente tem uma obrigação de ser algo na área de pesquisa e tem uma obrigação de ser algo na área de ensino, né? Então, isso faz parte do nosso pilar. E aí, dentro desses pilares, a gente já estava buscando provar que era possível se ter a transmissão vertical do vírus do Covid-19 através da placenta, e até então ninguém tinha conseguido provar essa transmissão vertical, a não ser supor, através da presença de anticorpos que existiam maternos do Covid na criança e da criança na mãe diferentes, que teria tido alguma transmissão vertical. A gente conseguiu documentar pela primeira vez no mundo o vírus da mãe ser genomicamente idêntico ao vírus encontrado no sangue de cordão de um bebê. Esse foi o primeiro caso no mundo, a gente tem uma publicação feita sobre isso, né? E que foi interessante, porque, obviamente, a gente entrou numa corrida para essa publicação, e quase concomitantemente um hospital na França também encontrou esse mesmo achado nesse primeiro bebê. Eles continuam sendo raros, essa transmissão vertical é raro, você pode estar com Covid, mas a transmissão é rara, mas ela existe, então isso é um fato interessante. Então, assim, a gente teve esse papel importante de desenvolvimento, pelo menos na materno-neonatal, de encontrar e provar isso, né? Um outro fato interessante que todo mundo falou, mas nós comprovamos, e a gente comprovou porque a gente tinha condição de fazer isso. Todo mundo soube que, obviamente, na primeira onda de isolamento, quando teve isolamento social e as pessoas ficaram confinadas dentro das suas casas, todo mundo falava assim, as crianças não vão ficar doentes, aí na realidade vai quebrar a sazonalidade dos vírus, não sei o que tal. Mas, assim, falar que está acontecendo é uma coisa, agora provar que está acontecendo é outra coisa, né? E a gente conseguiu, através de sorologias de painéis virais, mostrar que realmente o painel viral da sazonalidade brasileira mudou. Então, a gente conseguiu acompanhar desde o início da pandemia até mais ou menos mês de agosto do ano passado, que com a entrada do Covid, o Covid, quer seja, e aí são as questões que a gente não conseguiu responder, quer seja por uma competição do Covid, quer seja mais provável pelo isolamento social e aquele lockdown que foi feito no Brasil, que não era bem um lockdown, mas que teve um grande afastamento populacional, principalmente nos primeiros 2 meses, 3 meses, né, e as pessoas não tinham voltado ainda ao seu trabalho, quebrou de fato a sazonalidade. E a gente também tem essa publicação, e foi a única publicação no mundo que provou isso, porque se falou muito, mas ninguém conseguiu documentar a queda viral, e a gente conseguiu mostrar a queda viral. O que é interessante é que a gente não publicou nada ainda, mas a gente está estudando também, é que, assim, se esperava, quando começou a quebrar o isolamento social, que houvesse de cara já um retorno dessa sazonalidade viral, principalmente nas crianças. E isso não está ainda acontecendo. E aí a gente se pergunta, o que pode ter acontecido? Será que alguns vírus, de fato, diminuíram tanto a sua carga, ou ainda é a competição, né, dessa carga viral ainda maior, talvez, de Covid? Porque a gente pode falar assim, puxa, as crianças não estão ficando doentes porque ainda não estão se contaminando, algumas voltaram para aulas, outras não, né? Mas, ao mesmo tempo, os pais voltaram a trabalhar, uma boa parte, né? E as pessoas começaram a receber circulações nas suas casas, né? E as crianças continuaram não se contaminando. Então, a gente não tem ainda essa resposta, mas é um fato que a gente precisa ficar atento, né? E aí você vai me perguntar assim, puxa, então o que afetou aqui a sua pediatria? Simplesmente afetou muito, né? Só para você ter uma ideia, a gente tem praticamente 40 leitos de pediatria, esses 40 leitos viviam com uma taxa de ocupação em torno de 85% a 90%. No início da pandemia, caiu para praticamente 30% a 35% por conta de manutenção de alguma outra doença,
que foi quando a gente percebeu que a gente tinha que mudar o nosso público para sustentar a estrutura e, mais do que isso, ser proativo para absorver o que estava já aparecendo, que seria o atendimento de um maior volume de adultos. Então, a gente se prontificou dentro da nossa estrutura pediátrica a trazer adultos para dentro para ajudar nessa composição de atendimento. Então, a gente passou praticamente 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, dentro da estrutura pediátrica, atendendo e compartilhando este atendimento com adultos. Em alguns determinados momentos, a gente, por uma opção estratégica, a gente atendeu adultos que não tinham Covid, para poder dar suporte àqueles que precisavam estar voltando ao hospital, enquanto os que atendiam um adulto estavam se dedicando ao cuidado de Covid. Então, a gente atendeu adultos que estavam submetendo a cirurgias, outras doenças, outras patologias, e até que na segunda onda, que foi uma onda mais pesada, na verdade, se a gente parar para pensar, a segunda onda ela foi cruel, porque ela já tinha se iniciado aquela vacinação ainda muito embrionária, mas ao mesmo tempo explodiu o número de coronavírus em todas as regiões do Brasil, aqui em São Paulo também, e a gente deu um salto de internação aqui dos nossos pacientes, que quase que triplicou o número de pacientes internados, e a gente manteve, desta vez de forma diferente da primeira onda, os atendimentos das demais doenças, por conta desse fluxo exclusivo que a gente criou. Obviamente, agora, indo um pouco na contramão do que está acontecendo na história do Brasil, a gente está numa redução aqui interna de pacientes internados, já voltando para o patamar quase que anterior à primeira onda, e a gente está começando a ter uma retomada agora, depois de quase 1 ano e meio de pacientes pediátricos. Mas o paciente pediátrico que está vindo para nós tem algumas reflexões a serem feitas, porque já não são pacientes pediátricos internados única e exclusivamente com doenças respiratórias. A gente está vendo que a família se tornou mais sábia do ponto de vista de quando trazer o paciente pediátrico também para dentro de um hospital, e quando está trazendo, então, são para outras doenças. Então, a gente está tendo desde diagnósticos de leucemias, outros cânceres, alguns pacientes com malformações que não tinham seu diagnósticos, cardiopatias congênitas, malformações neurológicas ou quadros neurológicas, doenças congênitas neurológicas que necessitem terapias avançadas, como terapias gênicas. Então, a gente tem percebido que esse é o espaço que se criou na pediatria, tá, Eduardo? E para não dizer que a gente aproveitou também a pandemia para crescimento, como a gente teve tempo também de elaborar alguns processos, a gente percebeu naquele momento que, como nós éramos um único hospital muito bem estruturado ainda, para não só atender Covid, mas não só para suportar e manter a estrutura, sem precisar nenhuma saída de nenhum funcionário, até hoje a gente não teve saída de ninguém dentro da nossa estrutura, a gente conseguiu aproveitar esse momento e importar alguns casos, pelo menos inéditos no Brasil. Um deles, por exemplo, foi fazer a terapia gênica para atrofia muscular espinhal, utilizando o Zolgensma, que é uma terapia gênica bastante interessante, com a correção de um locus gênico, é uma terapia de uma dose única, e a gente aproveitou esse momento para fazer isso. Falou, bom, a gente tem toda a estrutura, tá calmo, vamos fazer e vamos estruturar e planejar. 2, 3 meses de planejamento a gente conseguiu fazer. Então, a pandemia, para nós, foi um aprendizado muito bom e com grandes aprendizados favoráveis, tá? Assim, é até estranho falar isso, mas ela, de fato, ela só ensinou para a gente muita coisa. E ensinou, inclusive, a começar a pensar o que vai ser da pediatria, e o que vai ser da obstetrícia, o que vai ser da saúde da mulher, o que vai ser do adolescente ou adulto jovem, em termos de necessidades de cuidado de saúde. A gente já está bolando isso, porque, assim, o que aconteceu aqui, né? O pai e a mãe, eles se empoderaram, porque à medida que eles ficaram com as crianças aqueles 2 primeiros 3 meses em casa, eles viram que não era uma febrícula que levaria eles para um hospital. E eles viram que era interessante manter nessas horas o paciente distante, talvez, desses ambientes, e tratá-los por telemedicina. Ou simplesmente consultar o médico por um telefone ou até pelo seu próprio WhatsApp, né? Que no Brasil era até mais rápido do que a própria telemedicina tradicional que se desenvolveu, né? E, de qualquer maneira, isso, nesse empoderamento, trouxe essa reflexão, e eu duvido que estes pais não saiam daqui com esse aprendizado.
Então, a gente vai precisar construir agora uma pediatria muito mais voltada a coisas que envolvam projetos de vida e jornadas de vida do que tratamento de doenças. A gente provavelmente vai ter que trabalhar nessa lição para os próximos anos aqui dentro, né? E fora também, né? Sim. Eu tenho conversado também com alguns diretores de hospitais, de colégios, né? Sim. E eles descrevem que muitas vezes oferecem aos pais, às famílias, o retorno presencial das crianças, e muitos pais não querem, porque, bom, também tem a comodidade de estarem ou na praia ou na casa de campo e não querem retornar para São Paulo, então preferem aí manter aí o homeschooling, né, que é turma, né, estudando em casa. E é interessante você descrever isso, porque também mostra aí até o amadurecimento da família, como nos velhos tempos lá, que a gente não tinha acesso ao serviço médico e acabou trazendo essa experiência para os pais. E interessante. Agora, do ponto de vista aí da liderança, Linus, me conta uma Sim. coisa. Você falou que no começo vocês montaram um comitê. Esse Sim. comitê foi um comitê específico para questões da Covid ou já existia um comitê de liderança aí voltados às diversas situações? E esse comitê está sendo mantido até hoje? Sim, na verdade a gente tem um comitê permanente de Covid, tá? Ele foi criado para o Covid. A gente tem um comitê, na verdade, assim, a gente tem um comitê de emergências, que isso é para qualquer assunto de emergência. Mas como esse era um tema que ia perdurar, foi criado um comitê específico para a Covid com reuniões permanentes. Durante o mês de janeiro, veja bem, a gente teve o primeiro caso em fevereiro, mas durante o mês 2020, de janeiro... né? 2020. 2020, 2020. Então, em 2020, porque, na verdade, o primeiro caso, teoricamente, foi diagnosticado em 31 de dezembro de 2019, né? Por isso que é chamado de Covid-19. Existem depois as especulações que, na verdade, já havia circulado esse vírus aí, provavelmente no mês de outubro, em algum lugar, mas ninguém ainda conseguiu provar exatamente se foi isso de fato, né? Que tinha circulado talvez na França, tivesse sido circulado na própria China, mas o fato real é 31 de dezembro, notificação do primeiro caso, né? A partir dessa notificação, dia 1, dia 2, a gente já sabia disso. Então, assim, quando a gente sabia disso, a gente começou já a montar um comitê. E a gente tinha um histórico aqui na casa de se preparar, por exemplo, para uma possível pandemia lá atrás, quando houve uma ameaça de ebola. Então, assim, a gente já tinha esse histórico de memória aqui na cabeça. E quem estava aqui falou, não, temos que startar agora, porque não vai dar tempo. E porque assim, se o consumo de máscara, se o consumo de álcool gel, se o consumo de material de luva, se o consumo de avental começar a incrementar e for esse desastre que parece que vai ser, a gente tem que começar a levantar, né? E a gente começou a levantar e se preparar já para todos esses materiais para a gente não ficar na mão e dar assistência, porque o nosso lema era o quem chegasse aqui na porta iria ser atendido, não ia ficar de fora e não ia ficar sem atendimento, né? E isso, quando eu falo a nossa porta, inclui os nossos hospitais públicos, tá? Porque a gente trata isso como uma política única, né? Então, assim, nesse grupo, nesse comitê, os 3 hospitais estavam juntos, tá? E ele era composto por todos os gerentes de todos os setores aqui do hospital, obviamente mais os cientistas da casa que estavam monitorando, já pensando em possíveis tratamentos, né? Essa fase inicial foi daquelas confusões gerais, a gente não sabia com o que usar, o que tratar, o que podia fazer, e se tentou vários protocolos que nem deu certo, né? E a gente partiu para fazer experimentos aqui que foram, obviamente, validados pela Comissão de Ética, e alguns outros foram proibidos e abandonados, né? Então, assim, esse comitê até se reúne no período intercrise de uma pandemia para outra, quando parecia que a coisa ia entre uma onda e outra, né? Que parecia que a coisa ia ficar mais amena, o que diminuiu foram o número de reuniões. A gente estava acostumado a ter 3 reuniões por semana, quando caiu um intervalo a gente acabou reduzindo para 1 reunião por semana.
E aí agora a gente mantém uma reunião, agora que está no mundo um pouco mais tranquilo, a gente mantém ainda a reunião do comitê, a gente mantém 2 reuniões, uma da reunião do comitê informante, que passa as necessidades de Covid, o que a gente precisa estar focado, o que está acontecendo, o que está mudando, quais são as variantes, o que a gente precisa temer, o que a gente não precisa temer, o que a gente pode prever, o que a gente pode não prever, o que a gente pode antever, continua no mesmo ritmo. E o outro comitê envolve muito mais assim, tá bom, e o outro lado do hospital, como é que tá? Como é que tá o fluxo exclusivo de quem não é Covid? O que a gente precisa fazer para proteger? Então, agora esse mesmo comitê acaba trabalhando com essas 2 pontas, tá? Bom, um outro detalhe, Linus, foi com relação ao mercado brasileiro de saúde, que ficou desabastecido em alguns momentos para EPIs, né? Você já até meio que adiantou, e depois aí para medicamentos utilizados na UTI, né? Então, vocês conseguiram, vamos dizer assim, prever essa dificuldade e compraram antes, não tiveram essa dificuldade? Como é que foi essa experiência? Ou também vocês viveram a questão do desabastecimento? Não, felizmente a gente não vive isso, porque a gente tem um grau de previsibilidade, de antecipação muito grande. É como se a gente estivesse antevendo o que vai acontecer, pelo menos num mínimo de intervalo de 6 meses, tá? Então a gente está sempre 6 meses adiantado, a gente tem no mínimo isso, tá? Eu poderia até arriscar para você um prazo maior, que de fato a gente usou, mas assim, é sempre no mínimo isso. Então a gente tem isso, não é só uma questão de estoque, é uma questão de logística. A gente a gente tem modelos matemáticos que fazem a previsibilidade de, bom, consumo de oxigênio, o que está acontecendo, o que está deixando de fazer, está havendo um incremento, vamos prever. Quer dizer, quando a gente começou a perceber que a nossa curva já estava indo, já estava desastre lá em Manaus. Então, a gente já tinha se antevisto, já tinha arrumado a casa, já tínhamos colocado outro tanque de oxigênio, a gente já estava imaginando que isso ia acontecer, né? Então, e felizmente, em termos de EPIs, a gente conseguiu sustentar para os nossos hospitais públicos, a gente conseguiu sustentar para cá, a gente não houve esse desabastecimento, e o fato de não haver desabastecimento não quer dizer que a gente também não pensou em planos de contingência, a gente pensou. Então, assim, por acaso, se tivesse, por tudo que a gente fez, de repente a gente precisa, olha, pega isso daqui e entrega para cá, porque vai precisar usar em outro lugar, em outro serviço, outro hospital, por conta de alguma medida que o governo nos peça. Tá bom, qual é o plano B? O plano B é esse. Quais são as alternativas para usar tais medicações? Então, a gente também teve isso, tá? Então, isso é possível. E outra coisa, bom, também ao longo dessa jornada, né, infelizmente tivemos aí a morte de diversos profissionais de saúde. Uhum. E como é que foi a experiência de vocês aí? Acabaram tendo mortes aí de médicos, enfermeiros? Como é que foi a experiência de vocês pelo Covid, né? Sim. Na fase que que a gente teve a fase anterior às vacinas, né, a gente teve sim funcionários nossos contaminados e a gente teve sim funcionário que ficou grave e ficou em ventilação mecânica, tá? Do número de funcionários nossos vacinados, a gente não teve mais nenhuma gravidade depois da vacinação, a gente conseguiu quase 100% da vacinação aqui, e conseguir 100% da vacinação aqui exigiu assim, muita campanha para as pessoas irem atrás como profissionais de saúde nos postos para se vacinarem e trazer de volta esses comprovantes, né? Então não, por favor, desculpa, explorar um pouquinho isso, quer dizer, precisou de uma certa pressão ou de um certo estímulo para as pessoas irem procurar vacina, mesmo profissional de saúde? Não, a gente faz, na verdade, uma campanha muito forte de amadurecimento e segurança aqui dentro, que a gente precisava, assim, os porquês, né? A gente dá os porquês. Olha, isso aqui está acontecendo, isso aqui é provado. Se vocês tomarem a vacina, a gente vai ter menos contaminação e não é só sua, é do vizinho que está trabalhando com você, né? Então a gente conseguiu vacinar naquele período que foi disponibilizado algumas vacinas para o hospital, uma parte do hospital, a gente não conseguiu tudo, tá? E a partir do momento que foi liberado, a gente foi seguindo as regras do governo, exatamente. A partir do momento que o governo falou, olha, agora vocês vão precisar procurar postos, a gente foi falando, procurem postos, procurem tudo isso para a gente poder fazer as coisas de uma forma em geral, né? E de uma forma prática, isso tem ajudado bastante. Então, assim, a gente não teve essa gravidade, tá? A gente teve, só para não dizer que não teve essa gravidade, recentemente a gente teve um caso de um paciente mais grave, que a gente tem unidades
fora do estado de São Paulo, né? A gente tem em Goiânia, tem no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro que está em ventilação mecânica e que está mais grave e que não chegou a ser vacinado, tá? Esse é um dos casos que escapou para nós do nosso controle e, obviamente, ele está sendo analisado, os porquês, mas também não tem muito o que dizer, porque ele não tinha sido vacinado, deve ter se contaminado provavelmente na comunidade e teve a evolução do Covid mais grave daí para frente, tá? Tá. Ok, entendi. Bom, voltando um pouquinho àquela história lá da adaptação da pediatria para atender adulto, vários hospitais acabaram tendo a situação do seguinte, de você pegar o profissional que tem, né, e fazer o atendimento necessário. Então, tivemos especialistas indo atender na UTI. Eu imagino que, no caso de vocês, eventualmente, pediatra atendendo adulto. Acabou acontecendo esse tipo de situação? Sim. Ou uma equipe que é voltada para a pediatria atendendo adulto? Como é que foi essa experiência, né? Inclusive para capacitação, treinamento, protocolos, enfim, como é que foi isso aí? A gente tem, na verdade, uma equipe de treinamento muito grande, mas facilitou muito a nossa vida, porque assim, a gente acabou colocando os nossos intensivistas pediátricos, principalmente nos casos mais graves que precisavam ser atendidos, então isso ajudava, porque eles já estavam acostumados com algumas gravidades, precisavam de algum treinamento a mais para dar suporte para o adulto, e a gente tinha um time de backup de adulto, de intensivista adulto, que nos dava esse backup, né? Exigiu muito mais um treinamento aí sim rápido e prático da enfermagem. E aí foi bem interessante, porque a gente descobriu uma coisa que se tornou uma pérola aqui dentro. As enfermeiras que cuidam de crianças conseguiam cuidar dos adultos. Quando a gente trazia enfermeiras de adulto para ajudar na pediatria, elas tinham dificuldade. E tanto que, assim, durante esse 1 ano e meio, alguns senhores e assim, algumas senhoras, quando retornavam para o hospital por algum motivo, e era uma reinternação de algo, eles, na internação, exigiam, falavam assim, não, eu quero internar na pediatria. Então, a gente tem alguns casos documentados, a gente tirou foto, filmou, foi uma coisa bem legal. De senhores e senhoras, assim, não só mandando elogios para nós, né, mas realmente exigindo, falando, olha, se eu vou operar, às vezes são cirurgias oncológicas, cirurgias não sei o quê, não, eu vou, mas eu quero ficar na pediatria, porque, obviamente, assim, é um perfil de profissional diferente, que tem, obviamente, um trato, por seu treino, né, na pediatria, né, de um acolhimento maior, né. A gente brinca que nós pediatras somos todos no gerúndio e no diminutivo, né? Então, assim, cuidadinho, estamos fazendo, bonitinho, né? Então, assim, obviamente isso, principalmente para esses senhores de uma faixa etária já mais avançada, né? Eles se sentem mais acolhidos, né? Tanto que a gente recebeu vários reconhecimentos aqui dentro, né? E assim, foi interessante que, assim, a gente até se surpreendeu que, assim, de treinamento mesmo, de fato, a gente não precisou muito, porque a vontade de ajudar nesse processo e de se enfrentar foi quase, a gente chama aqui de on job, né? On the job. A gente acabou vendo que as pessoas foram aprendendo no dia a dia ali, vendo como é que eram as saídas, né? Mais recentemente, a gente teve uma mudança mais drástica, que foi eu fechar a pediatria toda e transformá-la toda numa área de Covid de adulto com a mesma equipe. Então, assim, e era só adulto, né? E assim, de novo, sem contaminação de nenhum funcionário, sem contaminação de nenhum paciente, né? Então, assim, taxa de infecção hospitalar por Covid nossa é baixíssima, é zero praticamente, tá? Eu só não digo que é zero, porque na literatura vão dizer que teve um outro caso de alguém que pegou aqui que a gente não consegue provar se foi comunitário ou se foi aqui dentro, né? Mas, de qualquer maneira, é bem interessante que gerou essa paixão do nosso time de bem servir, sabe? Foi bem interessante isso, bem interessante. Isso é óbvio que todo o resto do hospital estava de frente, né? Tava no frente mesmo. Esse pessoal que tem intensivista de adulto, pronto-socorro de adulto, esses não pararam nunca, né? E foram os nossos grandes heróis aí, né? E a gente ficou meio que no backup, segurando as pontas para, assim, tipo, ó, estourou a bomba aqui, traz para cá, a gente segura, vamos lá, vamos trazer. E o hospital conseguiu se manter, né? Então, isso é um dado muito importante, né? Interessante. E durante todo, né, esse 1 ano e meio aí,
não só vocês, assim, o mundo todo acabou tendo aí um aprendizado com relação ao tipo de tratamento, né? Obviamente que eu não quero polemizar a história de cloroquina, hidroxicloroquina, mas bem provavelmente vocês devem ter adotado alguns protocolos no início que depois foram deixados de lado e partido para outros. Como é que foi essa experiência aí? Porque ninguém sabia nada, como ainda a gente não sabe, né? Como é que foi essa adoção de protocolos aí para o Covid, né? Como é que foi a experiência de você? O que a gente aprendeu de cara é assim, primeiro, assim, eu vou falar um pouquinho na parte pediátrica, tá? A gente não teve também esse volume de doenças inflamatórias pós-Covid que foi relatado nos serviços públicos nossos e outros hospitais, tá? Então, assim, mesmo em crianças aqui também não teve, tá? Então, isso para nós também ainda é uma coisa não muito clara. Por que a nossa população que frequenta muito aqui o Einstein não teve, né? Mas aí você fala assim, é porque é um serviço privado. Não é. A nossa população que também atende o MBoi ou Santa Catarina também foi muito pouco com as inflamatórias, como se ventilou, como se fosse uma grande pandemia de doenças inflamatórias em crianças pós-Covid. Eu tenho a impressão que isso não foi uma grande verdade. Na realidade, foram casos mais pontuais, mas ainda não queria fazer juízo de valor disso, uma vez que eu não tive essa experiência, né? Por outro lado, assim, a questão de como a gente poderia estar dizendo desse panorama geral, né, do Covid, né, o que a gente poderia estar fazendo de diferente e o que está deixando de fazer diferente, a gente percebeu que uma das grandes lições que a gente acabou tendo foi realmente da flexibilidade. E essa lição vai ficar aqui no Einstein. Então a gente percebeu hoje que assim o Einstein ele tem que estar pronto para o seu dia seguinte, para o hoje. Então assim, se na porta chegar isto, nós temos que atender. Se na porta chegar aquilo, nós temos que atender. Então não importa se é Covid, se não é Covid, o que deixa de ser, a gente tem que estar apto a isso, tá? Eu não sei se eu respondi muito a sua pergunta. Não, e a evolução dos protocolos, né? Porque provavelmente Sim, vocês não usam medicamentos, modificou-se ao longo dos anos, não? Ao não. longo do tempo. Então, olha que coisa interessante. A gente foi convidado para escrever alguns protocolos para o Ministério da Saúde logo no começo, né? Porque assim, as pessoas falaram assim, não, vamos ajudar a escrever protocolo, não sei o que e tal. E aí o único grupo que escreveu muito mais voltado a suporte ventilatório sem usar medicações foi o nosso, né? E isso chamou atenção, porque assim, as pessoas estavam querendo que a gente soltasse medicamentos mágicos, e não tinha, e não tem. Na verdade, o que é importante ainda hoje é o suporte. Ou seja, se você... O grande erro que a Itália fez esse erro, e a China fez esse erro no começo, foi dar suporte aos pacientes com Covid com doença respiratória como se fosse uma síndrome de angústia respiratória aguda. E aí depois se percebeu que não era bem isso. Na verdade, você não devia fazer intubações precoces nesses pacientes e dar muito mais suporte ventilatório não invasivo. E aí a gente saiu muito na frente disso, porque assim, a gente já adotava a ventilação não invasiva como um protocolo há muitos anos aqui dentro, quer seja para pediatria ou quer seja para o adulto, e a gente começou a perceber que nossas pacientes estavam sobrevivendo muito mais do que até os pacientes da Europa, do que da Itália, do que na China, e a gente falou, a saída é essa, não é ventilar como se fosse uma SARA, é ventilar com uma ventilação não invasiva. Mas também, quando chegava na gravidade máxima, não era para esperar, e eventualmente aqueles casos mais graves indicar ECMO. Então, assim, a gente teve esses momentos, a gente teve pacientes que sobreviveram com ECMO, uma boa parte dos nossos pacientes sobreviveu com ECMO. Então, assim, quem de fato foi para ECMO sobreviveu. Obviamente a gente teve óbito? Teve, porque assim, a gente não consegue salvar a todos. Mas, então, assim, qual é o grande protocolo que a gente aprendeu? É cuidado. O que faz diferença no COVID é, primeiro, acesso quando está grave. Isso a gente viu no Brasil não acontecer. E, além de ter o acesso quando está grave, é você dar o suporte não ventilatório na hora que precisa, que aí você consegue segurar o indivíduo. E mais do que dar esse suporte, quando ele está muito grave, fazer o que precisa ser feito. E aí a gente, na verdade, talvez assim, tenha conseguido fazer o que talvez em muitos lugares não tenham conseguido fazer, né? Mas eu sei de outros lugares que conseguiram também, inclusive serviços públicos. Então, é uma curva de aprendizado, é óbvio, mas assim, alguns chegam mais cedo, alguns chegam mais tarde, né? Sim, sim.
E a incidência de óbito para o paciente que vai para ECMO é alta para vocês também. Ela é alta, mas na verdade é menor para nós, ela é menor do que a taxa geral no Brasil. Por exemplo, quando teve aquele estudo da AMIB que saiu com a taxa de mortalidade geral, a nossa Sim. distância é muito grande. Então, assim, a gente tem uma taxa de mortalidade muito diferente. Então, assim, é alta quando vai para a ECMO. Mas, assim, enquanto está se falando lá fora de que a cada 10, 7 ou 8 não sobrevivem, aqui a gente está falando em 7 ou 8 sobrevivem. Né? Então, assim, é uma coisa que destoa, mas também, assim, a gente tem muita experiência, a gente já usava isso anteriormente, né? A gente não teve que ter essa curva de aprendizado durante a pandemia, a gente já sabia fazer, né? Então, o que teve foi um incremento. A gente sabia tanto fazer que, por exemplo, as próprias empresas que tinham disponibilidade de estar fornecendo ECMO, em um determinado momento, elas falaram assim, bom, que adianta a gente estar fornecendo equipamentos para um para outro? É melhor dar para quem sabe usar. Então, a gente começou, eles mesmos começaram a entregar para quem sabia usar, para que pudesse ser utilizado de uma forma um pouco mais adequada, né? E isso não aconteceu conosco, aconteceu com outros lugares. Então, assim, você precisa ter um centro formador, um centro que saiba mexer, né? Bom, e atualmente se fala muito da questão do pós-Covid, né? Sim. E já se sabe que as sequelas que o Covid pode dar são inúmeras, né? Varia de organismo para organismo, e Sim. já se sabe também que essa abordagem tem que ser uma abordagem multiprofissional, multidisciplinar e tudo mais, né? Vocês já se estruturaram para, né, acolher esses pacientes no pós-Covid? Ou vocês têm destinado a outros serviços? Como é que você tem feito? Como é que tem feito? Agora a gente já está nessa fase de estruturação. Na verdade, um dos nossos diretores que encabeça o serviço de terapia intensiva de adulto, ele está estruturando todo um serviço que é ele está chamando de Covid-Lang, que na verdade é como acompanhar esses doentes crônicos, né? Que na verdade agora tem toda a cronicidade do Covid que a gente vai precisar entender, né? E que ainda a gente já sabe de algumas manifestações, né? Mas a gente não sabe ainda o que isso vai de fato significar, né? Além das doenças pulmonares crônicas, né, que já estão se evidenciando, as neuropatias periféricas que já estão bastante claras que acontecem, né, as perdas musculares quase que irreversíveis, como elas vão tentar ser trabalhadas do ponto de vista fisioterápico, as miocardiopatias que a gente não faz nem ideia ainda quantas serão, né, então a gente está entrando nessa fase agora de estruturação. A gente está no momento de construção desses protocolos, tá? Óbvio que esses pacientes já existem e eles já estão sendo acompanhados, e agora a gente já tem, obviamente, pacientes com 3, 4, 5, 6 meses de recuperação, né? Então, a gente tem pacientes que, obviamente, estão em recuperações longas, né? Isso não é só aqui, né? O mundo também já está assim, né? E tem outro dado drástico aí, né? Mesmo nos pacientes assintomáticos, também agora está começando a surgir, né, os relatos de caso, que o fato de você ter sido assintomático respiratório não quer dizer que você não vai ter a manifestação crônica do Covid, né? Então, existem alguns casos já aparecendo e ainda essa é uma doença que a gente continua aprendendo, né? A gente ainda não parou de aprender, né? A gente não conseguiu ainda ter a curva de aprendizado e estabilidade para dizer que estamos tranquilos com ela, né? Já com essas novas variantes, inclusive entrando no nosso sistema, aí a gente vai ter mais desafios com certeza, né? E as respostas, inclusive, para as vacinas aí, que a gente deveria já estar na nossa mão de vacinação perto de uns 40%, 44%, a gente está muito longe ainda, pelo menos para tomar outras decisões, né? Perfeito. Bom, eu estou aqui conversando com o Dr. Linus Facina, que é gerente do Departamento Materno-Infantil do Hospital Israelita Albert Einstein, trazendo para nós aí compartilhando conosco, né, essa experiência de 1 ano e meio de vivendo com a Covid, com todos os desafios que essa pandemia nos trouxe, né? E, doutor Linus, me conte uma coisa, com relação a caminhos que eventualmente vocês tomaram, que falaram, não, isso aqui não foi um caminho bacana, não foi um caminho legal, e que vocês acabaram mudando, né? Você tem algum aprendizado de caminhos estratégias que foram adotadas, que vocês optaram por mudar completamente ao longo da pandemia? Olha, na verdade, assim, a gente foi sempre respeitando muito algumas diretrizes, tá?
A gente sempre seguiu a Organização Mundial de Saúde, a gente sempre seguiu o CDC, a gente sempre seguiu, basicamente, liberações do FDA, né, americanos, e, obviamente, respeitando também os nossos órgãos nacionais, como a Anvisa, né? E, assim, ela foi muito mais do que abandonar algumas coisas, elas foram aparecendo como aprendizados. Então, assim, no início, quando a gente achava, né, não, nessa doença ainda a transmissão é disso, daquilo, máscara, quando vai entrar, a gente foi seguindo e aprendendo, agora é máscara que entra, agora é não sei o que e tal, lá, né. A gente, como todos os medicamentos para nós que entraram, eles não foram off-label, eles foram baseados em testes, à medida que a gente começou a participar de alguns estudos e chegava na conclusão de que aquilo não funcionava, a gente abandonava o estudo, parava o uso do medicamento e ponto final, né? E, então, assim, a gente tem esse grau de policiamento muito forte, tá? E a gente tem como política sempre estar à frente do nosso tempo, do nosso próprio tempo, no sentido de estar preparado para uma catástrofe de fato, né? Então, assim, até agora não houve nenhum arrependimento, a gente construiu tendas, teve leitos a mais, a gente teve, obviamente, tudo isso, mas isso faz parte da nossa cultura de estar pronto para atender aquilo que possa acontecer, né? Então, isso para nós é o nosso dia a dia, a gente tem que se estruturar para além e não para ficar aquém, né? Então, a gente sempre trabalha com isso nesse escopo. De fato, é engraçado, algo que eu pudesse dizer assim, puxa, acho que a gente se arrependeu, não vejo. Isso quer dizer que nem tudo foi fácil, né? Porque, por exemplo, eu chegar também para minha equipe de pediatria e falar para eles assim, de repente, olha, nós vamos atender adultos, né? Exigiu muita conversa, né? Muita influência ali para a gente poder chegar, e liderança para chegar, olha, gente, esta é a alternativa que temos, porque pessoas precisam de nós, né? Então, assim, tem todo um jogo, né? Puxa, mas e tem todo um jogo crítico, né? Tem todo um luto que aconteceu, né? E aí uma curiosidade que a gente não comentou, mas vale a pena lembrar. A gente se antecipou, inclusive, em desenvolvimento de programas de saúde mental aqui dentro, porque a gente percebeu que a nossa equipe, já no final da primeira onda, estava estafando e entrando em burnout. Algumas pessoas com crise de ansiedade que nunca tiveram, com crise de depressão que nunca tiveram. E a gente então precisou estruturar de uma forma ampla na sociedade um programa que era voltado para a saúde mental, que a gente chama de OVID, que é, obviamente, lembrando um pouco o nome do Covid, né, mas é de ouvir, né? Então, esse OVID, ele acabou implantando pilares que vão desde a consciência e prática de algo perto de uma meditação em alguns determinados momentos do dia, até práticas de percepção do outro, em que a gente se permitia identificar que o outro não estava bem e que a gente precisaria atuar e ajudar, tá? E assim, a gente, quando estava na segunda onda, é muito interessante como o ser humano reage, né? Isso aconteceu na primeira onda, né? Todo mundo foi com energia máxima, tudo. Quando todo mundo viu que a coisa não estava baixando e a energia começou a cair, né? E aí, quando a onda começou a cair, todo mundo deu opa, deixa eu tentar respirar. Faz parte do ser humano, você não aguenta adrenalina máxima o tempo inteiro, né? Só que aí começam as doenças a aparecer, né? Porque aí o cortisol já exerceu seu poder, né? E aí já estragou o teu cérebro em algumas coisas, e você vai precisar reestruturar. Algumas pessoas aqui precisaram ir, obviamente, para tratamento, algumas não precisaram, então a gente tem algumas psicoterapias acontecendo. Eu sempre trouxe para dentro com rodas de conversa, e isso foi bastante utilizado, rodas de conversa com os funcionários, né? E são momentos que eles colocam para fora o que está acontecendo, né? Porque os outros estresses de um ambiente hospitalar não pararam. Então, na verdade, assim, principalmente, por exemplo, nas nossas áreas, né, crianças com dificuldades de nascimento continuaram, prematuros continuaram nascendo, mães com aborto chegaram. Então, assim, é todo um estresse que ninguém está esperando naquele momento e, assim, o Covid não está respeitando, vai entrando junto com a gente, né? Mas foi bem interessante esse programa, eu acho que foi se você me perguntar, uma das grandes vitórias do Covid foi a criação desse programa, tá? E uma coisa interessante que você citou aí, que foi a questão da abertura da tenda, no caso de vocês abriram lá no Pacaembu,
e depois houve uma melhora aí nas estatísticas, só que depois, este ano, voltou aí, infelizmente, a aumentar o número de casos, e a gente não viu novamente a construção das tendas. Isso foi por causa de uma política do governo? Como é que você enxerga? O que acabou acontecendo? Porque a tenda não foi uma experiência de sucesso? Não deveria ter sido feito tendas novamente agora, né? Principalmente agora, em março, abril, que teve um grande aumento de casos? Como é que vocês enxergaram isso? Não, a gente enxerga assim. Na verdade, quando houve o gerenciamento de abertura de tendas, não houve o estresse máximo da utilização de todas as nossas estruturas hospitalares, como poderia ter sido feito. Eu tenho a impressão que o governo não descarta essa possibilidade se por acaso acontecer novamente um desequilíbrio entre a relação do que se tem de demanda para uma necessidade, tá? O que a gente aprendeu a fazer tenda é assim, primeiro que é uma construção muito rápida, e é uma mobilização muito rápida. Assim, por exemplo, o Einstein consegue se mobilizar a ponto de, em 30 dias, ter uma tenda construída e ter pessoal atendendo dentro, tá? E isso outras pessoas também conseguem, assim, não é uma coisa muito difícil de ser feita, né? Agora, eu acho que o que se aprendeu é que talvez aquela estrutura hospitalar externa ainda não estava totalmente sendo utilizada, porque não tinha essa organização de dizer, olha, vamos mudar talvez a estratégia de distribuição de pacientes no nosso sistema público, e de repente criar alguns hospitais específicos para Covid, criar outros para manter as cirurgias, criar outros para isso ou para aquilo, tá? Então eu tenho a impressão que o governo aqui, pelo menos no estado de São Paulo, está muito organizado com relação a isso, tá? E assim, essa questão da tenda, a gente adota isso ainda, tá? Assim, por exemplo, a gente reconstruiu até uma nossa aqui, inclusive, porque a gente, assim, falou, olha, tá aumentando, segunda onda aumentou muito, e a terceira vai aparecer? Falou, bom, gente, olha, a gente monta com tanta facilidade, deixa pronto aqui, se a gente perceber que precisa de pelo menos uma capacidade extra, a gente já tem, né? E até agora a gente nem utilizou, obviamente, essa tenda, mas, assim, ela tá lá. Então, assim, agora as pessoas também já meio que aprenderam a conviver com ela, porque sabem que a gente tem esse fluxo separado, então, assim, não assusta mais ninguém, né? Porque também a gente já saiu daquela fase do medo do lobo, né? Porque a gente sabe que não tem bem o lobo em todos os lugares, né? E a gente já começou a entender quais são as histórias verdadeiras e aonde os lobos estão, né? E obviamente, dentro de um hospital com alta segurança não está dentro, né? Então, não é aqui que está o lobo, né? O lobo ainda continua sendo nas festas, nessas baladas, em todo esse aglomeramento descontrolado. Então, ali está o lobo, né? Então, a gente precisa entender que essa é a verdade, né? Perfeito. E eu estou vendo que dentro desse programa aí de saúde mental, estou vendo aí as bandeirinhas aí atrás, uma caracterização aí das festas juninas. Faz parte também aí dessa... Faz parte. Né? Que nem eu te mostrei, né? Aqui o bonequinho da festa junina, né? É interessante isso, porque assim, a gente precisa criar essa empatia, né? Que eu acho que essa palavra é que tem que pegar na nossa cultura, né? A gente precisa ser empático, né? A gente precisa entender que o nosso funcionário é um ser humano, que ele tem a cultura dele e que a gente precisa trazê-lo lembrando que as pessoas, que nós somos iguais, porque todos somos diferentes. Então, na verdade, a gente precisa valorizar isso, né? A gente precisa valorizar essas diferenças e, felizmente, é muito prazeroso falar que a gente trabalha numa estrutura que valoriza muito isso, né? Que vai desde a diversidade para que a gente possa trabalhar temas como LGBTQI+, até, de fato, toda a nossa população que precisa estar aqui dentro, nesses momentos que precisam de suporte, de apoio, essa estrutura nos fornece esse campo com muita liberdade para estar trabalhando esses temas, né? E isso facilita, porque você trabalha, obviamente, tem que apresentar resultados, principalmente de desfecho com seus pacientes, né? Porque é uma das nossas raízes trabalhar o que é medicina baseada em valor, né? E medicina baseada em valor, não existe valor se o valor não é disputado com o seu próprio funcionário, ou seja, você também tem que ter baseado valor para o seu funcionário, né? Ele tem que sentir que tem um propósito aqui dentro, que tem uma razão de ser, né? E a gente tem conseguido trazer isso, por isso que tem as bandeirinhas por aqui essa semana aqui, foi ontem, né? A festa de São João,
e a gente se permitiu aí estar fazendo essas brincadeiras aí com todo mundo aqui dentro, né? Perfeito, isso faz parte da vida, é isso mesmo. Parabéns aí pela iniciativa, parabéns aí pela condução aí do Departamento de Materno-Infantil, e obrigado por compartilhar conosco a sua experiência, doutor Linus, e espero contar contigo em outras ocasiões para essas trocas de experiência, que são sempre muito bem-vindas, né? Porque o setor de saúde é um setor que a gente precisa realmente compartilhar experiências e evoluir junto, de mãos dadas, não tem solução individualizada, não. Assim como nessa pandemia, quer dizer, a gente só vai sair dela a hora que todo mundo tiver devidamente vacinado, não é uma solução individual, mas é uma solução coletiva, né? É isso aí. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado por compartilhar. Eu que agradeço, Eduardo, pelo convite. Sempre bom encontrar um amigo e ainda mais receber um convite dele. E parabéns aí pelo CQH por toda essa trajetória, né? Fico feliz de ter participado de uma parte dela. E acho que é bem legal a gente saber que esse grupo ainda persiste. Eu acho que é um grupo de altíssima resiliência e acho que sempre traz esses pilares da qualidade e segurança. Mas eu enxergo que hoje vai muito mais além do que isso, né? A gente tem trabalhado, esse grupo tem trabalhado a questão não só a questão de qualidade e segurança, mas de gestão, uma questão muito mais de humanização, uma questão de outras políticas que tangem e que talvez pudessem ser resumidas como uma verdadeira advocacy no direito do paciente e no direito das instituições que tangem, pelo menos, por esse desejo de ter um propósito, né? Então, obrigado aí mais uma vez pelo convite, tá? E espero reencontrá-lo outras vezes aí, quando precisar. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.